Que murmúrio é esse? Que som é esse que vem de trás da colina onde o sol nasce, que começa a ficar cada vez mais audível, incontornável, inegável? Uma voz que anuncia, junto com a chegada da manhã do dia, que sextou, Brasil! É a parte no ar! Pois é, estamos aqui, eu, vocês e esta é a coluna do Vira Casacas, onde Gabriel Divan, este mesmo que vos fala, apresenta para você conteúdos jurídicos, do mundo das leis, dos tribunais, do universo do direito, sempre em alguma sexta-feira, que não for sexta-feira que tem coluna do Abal, que é o RT comentado, ou sexta-feira que não tem o Evárzia, que é a coluna do Carapanã, vai ser essa daqui que vai pintar, ou seja, Vira Casacas, o podcast que há muito tempo é um dos mais queridos e mais escutados do Brasil, traz para você, além de toda terça-feira, episódios regulares e incríveis que você não quer perder, admita para mim, você não quer perder, traz para você também esse conteúdo de sexta-feira, que é para engatilhar o final de semana, pessoal aguardando ansiosamente aí às 6 da tarde, aqueles que podem dar uma saída e já dar uma enforcada aí, vão com Deus, vão com a minha benção, estamos chegando no final de semana, mas é claro, você chega bem informada, bem informade, bem informado, porque é preciso entender algumas coisas e a função da parte é essa, é pegar as questões do mundo jurídico e jogar no seu colo de brinde, cruzar na medida, na cabeça, que é para sair no ângulo gol, justamente porque aqui se fala fácil, aqui se fala reto, aqui se fala direto. E as charadas e enigmas do mundo jurídico, eles são desvendados de uma maneira que você possa entender e possa, quem sabe, até falar para os outros. Olha só, cara. Esse negócio aí, agora da Justiça do Trabalho em relação ao racismo, ficou sabendo? Ficasse sabendo, meu filho? Pois é, você pode fazer isso, claro. O Aparte, ele dá uma ignição para você. O Aparte, ele dá um briefing para você. A gente não vai ficar aqui falando juridiquês e a gente vai, então, deixar você com uma informação quentinha para você, claro, se tiver curiosidade, seguir explorando, seguir buscando mais complemento, porque o Aparte é um resuminho para dar uma ajuda para a galera. É sempre assim. Essa é a grande mania. É o meu cacuete de professor. Né? Às vezes eu passo um material para meus alunos lá assim e digo assim: ó, aqui, ó, não se abrace nesse negócio aqui e morra com isso aqui para sempre, pelo amor de Deus, porque isso aqui tem que ser um início de conversa. Claro, né? Não adianta falar nada, né? Tem cara que pega aquela minha apostila lá e usa que nem o baú do Titanic lá, para tentar ficar em cima lá, para não morrer afogado. Não dá, não dá. Dá para dar uma bela força, mas por favor, vá em busca de outras coisas. Mas claro, se você não é da área jurídica, se você só tem curiosidades, eu espero tentar ajudar a exterminá-las. Então vamos embora que essa semana aí foi uma semana muito especial. Foi uma semana muito especial, cara. Olha só, olha só. No dia 13 de maio, que condiz com a terça-feira, foi mais um aniversário dela, da Lei Áurea, a lei de 13 de maio de 1888. Por meio dela, 700 mil pessoas escravizadas conquistaram a liberdade. Naquela história, né? A princesa Isabel libertou os escravos, porque ela assinou a Lei Áurea. Olha, eu não vou dizer que foi a princesa Isabel, que era regente do império na época, eu não vou dizer que foi essa lei que libertou, eu não vou dizer que essa é a grande questão. Agora, uma lei que definitivamente encerra uma questão do ponto de vista jurídico oficial, deixe bem claro isso, ela sempre vem bem, né? Ela sempre vem bem. Mas é claro, eu estou muito mais afeito a dizer que quem na verdade libertou, foi libertando e segue libertando de certa maneira, é aquela galera, né? Galera de Quilombo, é Zumbi dos Palmares, é Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, alô, Fortaleza! Pois é, pois é. Agora, de novo, né, pessoal? Se uma princesa regente não foi a heroína porque ela assinou uma papelada que já vinha tarde, né? Pelo amor de Deus, escravidão, né? Se isso aí realmente foi uma coisa que acompanhou uma luta muito maior, muito mais necessária, até com um certo tom de hipocrisia, eu vou repetir, ter uma lei que marca o fim
oficial a partir de um ato político desse tipo de coisa, não deixa de ser um negócio que, ok, né? A gente tem que respeitar e tem que celebrar de certa maneira. Por que eu estou falando disso? Bom, porque a gente teve essa semana também, no dia subsequente à comemoração, se assim pode dizer, do aniversário da Lei Áurea, a gente teve uma notícia no dia 14 de maio, também universalmente conhecido como meu aniversário. Obrigado, obrigado. Obrigado por todos os parabéns. Fico muito satisfeito aí. E vamos começar já a fazer os alongamentos da manhã aqui, né? Porque a ideia é seguir fazendo aniversário, né? Bom, no dia 14 sai uma notícia num site jurídico que a gente já conhece e se você não conhece, vale a pena conhecer. Ele traz notícias e atualidades muito boas, que é o Migalhas. Sim, você não errou o nome, você não ouviu diferente, não. É Migalhas mesmo, né? O site muito antigo, aliás, muito tradicional aí para a galera que acompanha a questão jurídica brasileira. E o Migalhas, ele traz uma manchete lá do dia que eu completei aninhos, que foi mais ou menos assim: TRT 15, ou seja, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, lá em Campinas, mantém justa causa e reforça que racismo não é brincadeira. Fica engraçado dizer isso, né? O TRT avisou que o racismo não é brincadeira, hein, pessoal? Claro, claro, mas estão certíssimos aqui, e aí eu vou seguir lendo e vou seguir comentando com vocês a notícia, porque o subtítulo é: Decisão aplica protocolo do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que afasta alegações de ausência de intenção ofensiva. Querem mais um briefing? Então vamos lá. Ó. A 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região confirmou a demissão por justa causa de funcionária acusada de praticar discriminação racial contra uma colega negra. A decisão foi baseada no protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva racial e reconheceu a gravidade das condutas reiteradas. Quer dizer, não basta uma vez, né? A cretina vai lá, né, e dá-lhe mais. Bom, bem feito. O colegiado ainda destacou que a intenção da ofensa é irrelevante para a configuração do ato discriminatório e que esse deve ser analisado a partir da perspectiva da vítima. Olha que coisa importante, pessoal. Duas coisas aqui muito fortes. Primeiro, a questão da intenção da ofensa é irrelevante. Aquela coisa de, ai, mas aqui foi só uma brincadeirinha. Ai, aqui foi só uma piada. É o meu jeitinho, né, pessoal? Não tem conversa. Segundo lugar, tem que analisar a partir da perspectiva da vítima, segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui? Vale a pena, né? Vale a pena. Então, bora. Eu queria ir um pouquinho para trás, eu queria dar uns passinhos aí no calendário, no tempo e no espaço, para a gente falar um pouquinho sobre a Lei 7716 de 1989, que é a lei que vai definir as questões dos crimes resultantes de preconceito ou de raça ou de cor. E aí, o que vai acontecer? A gente vai falar sobre a modificação causada nela por outra lei, que é a 14532 de 2023. É uma das primeiras leis assinadas, então, pelo presidente Lula, depois que ele voltou para o seu terceiro mandato, um dos primeiros atos legislativos que a gente tem nessa terceira era Lula, que foi justamente a lei que acabou modificando a lei do racismo para mudar o artigo 2 e incluir o artigo 2A, que inclui nela a injúria racial. Então você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? O que acontece aqui, ó? Agora, na lei do racismo, vai estar um monte de definições que dizem respeito à questão de crimes de racismo. Ou seja, você vai fazer uma espécie um pouco maior, mais genérica, um pouco mais taxativa de ato preconceituoso, que vai visar justamente a questão de prejudicar, diminuir direitos, diminuir acessos de pessoas em razão de uma questão de cor, por exemplo. Então, assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui do artigo 4º, tá? Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou cor ou práticas resultantes do preconceito e descendência ou origem nacional ou étnica, deixa de conceder equipamentos necessários ao empregado, impede a ascensão funcional do empregado, proporciona ao empregado tratamento diferenciado, ou seja, no momento em que tu está dizendo que aqui não pode trabalhar pessoa preta tem que trabalhar numa outra condição, pessoa preta não ganha todos os equipamentos, a pessoa não vai ser promovida aqui porque eu não gosto de gente preta, por exemplo.
Tudo isso é racismo no sentido de que você está lidando com um ato que prejudica uma coletividade de pessoas a partir desse motivo. Agora, a injúria racial, ela estava no Código Penal como uma qualificadora. Ela estava no artigo 140, parágrafo 3º, como uma espécie de fator que qualifica, fator que modifica para cima um pouco a pena e que define de um outro jeito uma questão de injúria. Mas aí vem o pulo do gato. Era um tipo de injúria que ganhava um tempero, ganhava uma mãozinha forte a mais na hora da punição, ganhava uma possibilidade de patamar de pena maior por envolver a questão racial. Tá, mas qual é a diferença? A diferença é muito, muito gritante, pessoal, porque, de um lado, você está definindo crimes numa lei específica, que é a de 89, que é a questão do racismo. No outro lado, você tinha um tipo de injúria, que é um crime contra a honra, é um crime de ação regra privada, nesse caso não era, mas em regra é um crime de ação privada, onde você está dizendo que o problema foi ofender a pessoa, e aí vai ter um plus, por exemplo, de qualificadora do uso da questão racial. Então, botando em miúdos aqui, a gente tinha um tipo muito corriqueiro de prática racista que não era definido pela lei do racismo, e sim era definido como um tipo um pouco mais malvado de injúria, que é, vamos deixar claro, né, gente, um crime bem pequenininho. Aliás, especialistas, estudiosos do tema, associações de defesa dos direitos das pessoas contra o racismo e principalmente pessoas que sentem, e aí vou ser literal aqui, né, na pele a questão do preconceito, já vinham há muito tempo alertando que é muito fácil você pegar atos racistas bastante perigosos, bastante cruéis, bastante criminosos e, na hora da definição, na hora de separar o joio do trigo, você bota ele para o lado de um tipo de injúria que usa elementos racistas, ao invés de botar para o lado de práticas de racismo. Entendeu a diferença? Entendeu como é que fica a questão? Então, por isso que eu estou dizendo que é muito importante prestar atenção nessa modificação de 2023, porque na lei do racismo agora foi parar a injúria racial. Ó, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então o que acontece? A piadinha racista com alguma pessoa pode até não configurar um sentido de racismo numa questão mais direta e mais genérica, em relação a todo mundo preto, todo mundo, por exemplo, de origem indígena ou coisa parecida. Mas a piadinha é um tipo muito severo de prática racista. Então, botar esse tipo de coisa, botar essa ofensa pessoal com uso, com alavanca racista dentro da lei do racismo e não como um tipo de injúria do código, é um movimento muito simbólico, muito importante, até porque aumentou a pena, vocês vão achar que é pouco aqui, né? 2 a 5 anos e multa. A gente tem que ver que aqui nós estamos falando de uma ofensa que é diretamente à pessoa, é a questão íntima da pessoa, não é uma coisa muito mais genérica, mas é claro que ainda assim é bastante perigoso, é bastante ruim conviver com isso aqui. Eu acho que talvez, né, poderíamos, dependendo do contexto, pensar até mesmo um aumento de pena, se fosse o caso. Se fosse o caso. Agora, a gente vai ter aqui um aumento de pena se o crime for cometido mediante o concurso, né, participação de 2 ou mais pessoas, ele vai aumentar de metade essa pena, ou seja, tem uma possibilidade de aumento aí que já torna o crime um pouco mais salgado, um pouco mais pesado, mas o fato é, a gente agora tem um tipo de injúria que está reconhecida como o que ela é na verdade. Ela é uma prática racista e não simplesmente uma ofensinha com pitadas de racismo. Até porque racismo é veneno, né, meu? É veneno na comida. Não tem nem uma colher, nem uma xícara, nem uma pitada que a gente vai ter que engolir. O pessoal aí, o pessoal dos concursos, da prova da OAB, por exemplo, eles já estão agora fazendo perguntas sobre isso justamente para ver se tem gente que tá ou não tá ligada. Olha só, na última prova da OAB, que aconteceu há alguns domingos atrás, nas questões objetivas de processo penal, que, né, modéstia à parte, eu já mostrei nessas últimas semanas para todos os meus alunos lá, com apenas um pouquinho de atenção na aula, um pouquinho de atenção no que eu estou falando na matéria normal, regular, para as disciplinas que eu leciono, dá para acertar
todas as questões. Gabriel, você tem bola de cristal? Não! Não, eu só falo da matéria e falo da jurisprudência e falo das coisas que são normalmente questionadas e que interessam e que são um desenvolvimento padrão da coisa. E se você sair um pouco do celular aí, né? Tá jogando tigrinho aí, meu? Tá acompanhando a rodada do campeonato? Tá comprando na Shopee? Tá fazendo o quê? Não sei. Sai do celular, tira o fone de ouvido, presta um pouco de atenção porque eu mostrei para as turmas. Ó, galera, as coisas que perguntam na prova são as coisas que eu ensino aqui e vocês vão ver que é fácil, né? E aí tem uma questão aqui, ó. Tem uma questão no meio das discussões de processo penal da prova que era assim, ó. Vou ler, tá? Leda se candidatou a uma vaga de emprego na sociedade empresária X. Pois é, não é no site lá do outro, né? É para dizer que é genérico, tá? Bom, ao se apresentar, mas bem que poderia, né? Bem que poderia ser aquela lá, aquele X lá, né? Porque olha aqui, ó. Ao se apresentar, a sócia administradora Vera afirmou que pessoas de cor de pele escura não são compatíveis com o perfil da vaga. E aí? Impedindo assim que Leda prosseguisse no processo seletivo. Indignada, Leda procura você como advogado ou advogada a fim de defender seus interesses. Atuando na seara criminal, em defesa dos interesses de Leda, você pode. E aí vem as alternativas. Então, olha só que legal. Primeiro, eles estão oferecendo aqui uma questão que é super simples de resolução, que vai botar você na qualidade de advogado uma vítima, não é para defender ninguém, aqui é para trabalhar pela vítima. O que dá para fazer? Bem, as respostas, elas estão testando para ver se você está ligada, se você está ligado, se você está ligado em relação à questão, por exemplo, da ação penal. Não é um crime de ação penal privada, porque ainda que fosse a antiga configuração do código, ainda que fosse aquela injúria racial que não existe mais no código, ela já não era de ação privada, porque uma injúria no sentido normal, uma ofensa a outra pessoa, é um crime que é a pessoa ofendida que vai movimentar a ação, não é o Ministério Público. É isso que se chama de crime de ação privada. Mas nesse caso aqui, a gente já tinha uma possibilidade exposta em lei que o Ministério Público ia atuar, entre outras coisas, com o aval da vítima. Ou seja, é um outro tipo de ação, é uma atuação de Ministério Público, portanto, mesmo que já fosse a versão antiga da injúria do Código, que não existe mais, não é um crime de ação privada. Então, tem resposta aqui dizendo que você tem que entrar com ação privada, tem resposta aqui dizendo que você tem que propor acordo. Quer dizer, estão pegando o acordo de não persecução penal, que é a responsabilidade do Ministério Público, né? E estão dizendo que uma das alternativas seria você, como advogado, propor esse acordo de não persecução para a Vera que foi racista. Não, né, gente? Não, pelo amor de Deus. Tem outra resposta aqui que é uma questão um pouco mais técnica, mas bem fácil, bem qualquer coisinha, que diz que você tem que propor uma ação penal subsidiária da pública. Isso aí está errado, pessoal. Por quê? Porque você promove esse tipo de ação quando chega para o Ministério Público os dados da investigação e eles simplesmente deixam passar o prazo sem fazer nada. Aqui nós estamos falando de um ato que aconteceu e a pessoa foi procurar você como advogado. Então, óbvio, né? Não tem ainda nem Ministério Público na jogada, nem nada do tipo. E se não tem Ministério Público na jogada, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá avisar. Então, por mais que a ofendida tenha sido Vera, por mais que é Vera que tenha sido prejudicada, a gente acabou de ler aqui na lei do racismo, tem um crime específico em relação a isso, né? Negar ou obstar emprego em empresa privada. A punição também é de 2 a 5 anos, que nem o da nova injúria racial da lei do racismo. Então, é crime de ação pública. Quem tem que fazer isso é a investigação policial, quem tem que fazer isso é o Ministério Público que vai atuar. E tem, então, uma alternativa aqui na prova que diz que o correto é comunicar o fato à autoridade policial e ou ao MP por se tratar de fato sujeito à ação penal pública incondicionada, que significa que se eles quiserem investigar e se eles quiserem denunciar, e tomara que denunciem a Vera aí da empresa X, né, eles podem fazer isso mesmo sem o aval da vítima, porque é um crime de ação pública, o que significa que, mais do que a Leda, quem foi ofendido foi toda a coletividade. Então vejam só, as perguntas aqui de provas como a da OAB já estão ligadas nessa questão de que a legislação agora, ela impõe todo um componente diferenciado. Nesse caso aqui já seria, porque a prática do crime é de racismo, né? A prática é um tipo de racismo. Mas mesmo em relação a injúria racial, o próprio STF já disse que não tem possibilidade de acordo, porque, de novo, vamos bater na tecla, é um tipo de racismo.
e não simplesmente um tipo um pouquinho diferente de injúria. São duas coisas agora que estão agrupadas numa perspectiva de racismo, ainda que o nome racismo, tecnicamente, não seja igual para todos os crimes que estão ali definidos na então Lei 7716, que agora tem algumas modificações bem interessantes. Bom, vamos voltar para o nosso caso lá. Por quê? Porque vocês viram ali que, segundo o TRT 15, tem que se utilizar o protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O que é isso? Que diabo é isso? Pois é, a questão é, nós temos um documento e vocês acessam ele muito facilmente aí por PDF, é só dar um Google aí, bota lá no CNJ, pesquisa lá, ou escreve Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar um documento de quase 200 páginas que vai estar assinado por toda a composição do CNJ, né? O presidente é o mesmo presidente do STF, que nessa gestão a gente sabe é o presidente Luiz Roberto Barroso, e aí nós vamos ter um documento muito completo, um documento que vai gerar políticas para a atenção em relação aos julgamentos de causas que envolvam isso. Então, princípios fundamentais, ele vai explicar uma espécie de beabá, o que é raça, o que é etnia, aquela questão da autodeclaração, do preto, do pardo, do negro, qual é a terminologia, identidade, consciência racial, ele vai falar de branquitude, ele vai dar guias para magistrados, então, como é que se aproxima das partes, como é que se conversa, como é que se usa as terminologias, como é que a gente vai ter dicas para lidar com esse tipo de coisa a partir de conflitos que envolvem terra, família, infância e juventude, crime, questões civis, vulnerabilidade social, estereótipos. Cara, é um documento bem legal. Ah, Gabriel, mas isso aí é aquele meia-culpa que a justiça brasileira sempre faz da boca para fora. É uma justiça de brancos. Sim, é verdade. É uma justiça classista? Sim, é verdade. É uma justiça que é atravessada por 540 viés de racismo? Sim, é verdade. Não estamos negando isso daqui. Não estou endeusando, olha só, né? Meu Deus do céu, que coisa incrível esse CNJ. Não. Esse é o tipo de coisa que um Conselho Nacional de Justiça tem que fazer e demorou a fazer mais e mais. Não há dúvida. Agora, é, sim, uma questão interessante. Por quê? Porque já tem, por exemplo, conforme a notícia que eu li, já tem tribunal regional que já está pegando e dizendo assim, olha, isso aqui eu vou julgar conforme o conselho, conforme o documento, conforme a regra que está lá, porque é assim que se uniformiza, é assim que a gente faz a coisa virar uma cascata, né? De cima para baixo, é assim que a gente começa a tentar ajeitar a jurisprudência. É só um documento como esse que resolve tudo, Gabriel? Não, não é. Não é, porque para vários juízes, desembargadores e ministros e coisa parecida que tem aplicando esse tipo de coisa, tá cheio de gente aí que não dá bola, tem gente aí que acha que isso aqui é balela, até porque tem gente que acha que é normal, é uma situação de normalidade, você fazer piada racista, prejudicar a pessoa por causa de raça ou etnia, fazer comentáriozinho e a pessoa tem que engolir, né? É isso aqui. Pois é. Então, com base em um documento como esse, com base principalmente em respeitar a Constituição, as leis, as pessoas e o bom senso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve essa demissão de funcionária, e aí a gente volta para o caso, para a gente analisar, porque é bem bacana discutir esse tipo de coisa, tá? De novo, pessoal, eu vou seguir me mantendo aqui na matéria do migalhas, e a gente vai trabalhar com ela. Então, aqui, ó, abre aspas. Segundo os autos que tramitam sob segredo de justiça, a trabalhadora dispensada dirigia a colega negra constantes, entre aspas, brincadeiras, né? E apelidos de cunho racista. A empresa optou pela demissão por justa causa, fundamentando-se na gravidade da conduta e na quebra de fidúcia necessária à manutenção do contrato de trabalho. Então, olha que interessante, pessoal. Justa causa é para a pessoa ser demitida justamente porque ato que ela praticou é incondizente com a condição de trabalho no local, é incondizente com a própria postura contratual da relação empregatícia. Vejam só. O próprio TRT
15ª região, o próprio TRT-15, ele já tem uma série de jurisprudências no sentido de lidar com isso, né? Tem uma notícia que está relacionada aqui no próprio Migalhas, que data de fevereiro desse ano, que ele vai falar de outro órgão julgador do mesmo tribunal, né? Aqui é a 11ª Câmara do TRT-15. Agora nós estamos falando da terceira Câmara, que em fevereiro manteve também uma justa causa por uma questão de racismo recreativo. A gente está falando de uma pessoa que ficava apelidando o colega preto de negresco. Ora, vejam. Claro, teve uma polêmica aqui que não ficou bem confirmada nesse mesmo processo, que a pessoa teria dito também que o cara estava carregando umas caixas lá que pareciam um escravo ou coisa parecida. Bom, isso aqui não ficou bem estabelecido, segundo a notícia, mas essa questão do racismo, entre aspas, recreativo, ele está previsto inclusive na própria lei do racismo e também foi incluído pela 14532. Também foi incluído pelo canetaço do Lula no início de 2023, porque diz assim o artigo 20A, ó. Os crimes previstos nessa lei terão penas aumentadas de 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. É bonito, né? Se divertir, fazer piada, fazer recreação envolvendo práticas racistas. Muito bonito, né? Não, não é bonito porra nenhuma. Então, a pena já vai até 5 anos para vários dos crimes aqui. A pena pode ser aumentada se tiver concurso de mais pessoas praticando o ato. Ela pode também tomar-lhe uma metade a mais ali, se for o caso de praticar a questão recreativa. E assim a gente vai, talvez, jogando para cima o patamar máximo de pena de racista. E eu acho é muito bom. Eu acho que é bem. Não sei vocês. Mentira, eu sei. Vocês estão ouvindo a parte, vocês estão ouvindo Vira Casacos. Vocês acham que é bom também. Vocês acham também. Bom, segue lá a notícia então. A gente vai ter aqui que a trabalhadora recorreu da decisão, alegando ausência de intenção ofensiva, mas o colegiado rejeitou os argumentos. Para o relator, o desembargador João Batista Martins César, a conduta da funcionária não pode ser relativizada como brincadeira, irreverência comunicativa, pois o racismo deve ser avaliado pelo impacto objetivo causado na vítima, valorizada a sua perspectiva na caracterização da discriminação. Nesse sentido, o desembargador ainda frisa: a irrelevância da intenção discriminatória constitui importante diretriz interpretativa, segundo a qual as alegações de ausência de propósito ofensivo não descaracterizam o racismo, visto que práticas aparentemente neutras podem perpetuar estruturas históricas de opressão racial. Me deu um calor aqui. Me deu um calor, desembargador, me liga. Pessoal, falando agora bem sério mesmo. Olha que importante, né? Claro, isso aqui vai da convicção dos julgadores, isso aqui vai, repito, do bom senso, da civilidade da pessoa, da hombridade da pessoa, analisar um ato grave como esse para causar consequências, aqui no caso, trabalhistas, né? Mas a gente também convoca aí as juízas e juízes e magistrados de toda a ordem, criminal, da área civil, da área da família, da área da fazenda pública. Você tem que pensar, ao julgar um caso como esse, em coisas como aqui o desembargador João Batista do TRT-15 pensou. Isso aqui tem influência clara também daquele documento do Manual de Práticas para orientar os julgamentos sobre essa questão. Eu vou de novo frisar uma coisa aqui. O desembargador diz: é ela, é a pessoa vitimada, quem efetivamente experimenta os efeitos da conduta discriminatória. E ela que pode mencionar, portanto, a sua gravidade no contexto de vivências historicamente subalternizadas. Eu vou ainda sublinhar mais uma vez, pessoal. A gente vai falar aqui que a prática de racismo não é descaracterizada por ela não ter intenção necessariamente direta, porque a decisão judicial aqui, ela frisa uma coisa que é imprescindível. A gente vive num mundo onde a linguagem normal, as práticas normais, o corriqueiro, o neutro, ele já é racista. É isso que se costuma chamar de racismo estrutural. Pessoal, assim, não dá um comichão em vocês não fecham a mão assim, pronto para dar um soco quando começa esses papos, né? Alguma pessoa famosa, algum influencer, alguma celebridade, o cara faz uma merda, o cara comete um ato racista, uma bobagem, aí ele vem com aquele papo assim: pois é,
Estou melhorando, estou aprendendo, afinal de contas, eu fiz uma coisa que pode ser denominada como racismo estrutural, não sei o quê. Primeiro lugar, depois que inventaram, né, a coisa do racismo estrutural, é que nem a desculpa do Mano Brown, aquela, aí não morreu mais ninguém, né? Ah, tá, é racismo, mas é racismo estrutural, né? Ah, então tá bom, então tá aí, é do jogo, é do jogo. O sujeito, o amigo, presta atenção numa coisa. Racismo estrutural é o que você tem para poder compreender que as práticas de racismo elas estão engendradas naquilo que a gente considera a vida normal, a vida andando para frente, a linguagem sendo praticada de um jeito normal. Racismo estrutural é aquilo que faz com que a gente normalize atos de racismo. Portanto, você não praticou um ato de racismo estrutural. É a condição do racismo estrutural que fez você praticar um ato de racismo, fez você ser racista e você talvez nem notar ou achar que está tudo bem. Então, o racismo estrutural não é um apelido que você bota para neutralizar, né? É um racismo com chantilly, é o racismo que, ora, vejam só, né? A pessoa não tem culpa. Não, o racismo estrutural é o que normaliza o racismo. Então, a pessoa que foi racista, ela muitas vezes se vale da condição estrutural do racismo para ser racista, às vezes até sem notar. Ninguém é racista estrutural. Você é racista dentro de uma estrutura que é racista. Entrou nessa sua cabeça oca aí? Não, porque assim, ó, tem pessoa que a gente tem que dar um desconto, que realmente não nota, né? Porque a condição estrutural da coisa é essa. Todo mundo tem que melhorar. Todo mundo que é branco, principalmente ó, branco, homens, todo mundo tem que melhorar. Agora, não vai se escudar na condição estrutural para agir como se você não tivesse feito algo racista. É a condição estrutural que faz você praticar vários racismozinhos diários aí sem perceber. E às vezes, né, percebendo e se valendo dessa estrutura como uma espécie de ponte ou possibilidade para não dar nada. Para fechar a conta aqui, né, a decisão ainda vai frisar alguns fatores que dizem respeito, por exemplo, à questão de que, mesmo com o histórico profissional positivo da empregada, mesmo com a ausência de sanções anteriores e mesmo tendo a suposta ausência de hierarquia entre as colegas e a proximidade no ambiente de trabalho, isso tudo não afasta o caráter discriminatório da conduta. Sim, né? Porque alguém vai poder dizer assim, ó, fazia umas brincadeiras, mas não era uma chefe, não era alguém que tinha que dar bola, não era alguém que... Não, só um pouquinho, ó. Só um pouquinho. Ó. Então, assim, considero essa decisão aqui do TRT15 essa semana muito importante, porque ela mira justamente nesse fator, ela mira nesse pilar importante que é mas era uma brincadeira. Mas era não sei o quê. Mas era corriqueiro. Mas é tudo um... Não, 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 não. Ela vai justamente discutir essa questão, porque, repito, se fala muito de questão estrutural como uma forma de diluir as responsabilidades das pessoas. E a questão estrutural ela tem que justamente ser uma das questões combatidas. Não adianta dizer que é estrutura e então é isso aí. Não, não. Se a gente já identificou que é estrutura, então, como diria, né, o samba da Vai Vai, né, do ano passado, fogo na estrutura. Fogo na estrutura, que é obviamente uma alusão àquilo que é um brado que muita gente já fez, né? Desde o Djonga, passando pelo Black Pantera, passando pelo Chico César, né? E muita gente boa aí, que é pura e simplesmente fogo nos racistas, velho. Fogo nos... eu não pode falar isso aqui. Bom, não pode falar isso? Tu não tem esse tipo de coisa como inimigo? Tu não tem esse tipo de coisa na tua mira? Eu tenho uma má notícia para você, né? Bom, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de escutar o RT, o Evárzia, o Aparte e principalmente o Vira Casacas, a nave mãe, a nave louca da podosfera brasileira, considera apoiar a gente lá em www.apoia.se/viracasacas. Considera comprar as nossas coisinhas lá em umapenca.com/viracasacas. Tem cada camisetão bonito lá, tem eco bag, tá cheio de coisa legal. Considera também espalhar
a nossa palavra, curtindo, compartilhando, nos seguindo no Blue Sky, nos seguindo no Instagram, dando estrelinha, dando notificaçãozinha lá para acompanhar as novidades no YouTube, porque tudo isso é muito importante para um projeto independente que nem o nosso. A gente volta daqui um tempinho, no meio disso tem muito vira-casacas ainda para você curtir, para você saborear. A parte câmbio desliga e agora sim sextou. Agora vamos lá. Vamos que falta pouco, hein? Falta pouco para a cervejinha, falta pouco para o descanso, para o chinelo de dedo.